Fala, rapaziada do canal RB Futebol, mais um vídeo no nosso canal e nesse vídeo trazendo o pós-jogo da vitória do Palmeiras sobre a Juazeirense pela Copa do Brasil, 2-1, os gols do Palmeiras marcados pelo Danilo, que foi convocado aí pela seleção brasileira, e o Rafael Veiga fazendo o segundo gol, gol de pênalti. Palmeiras se classifica aí para as oitavas de final da Copa do Brasil, leva 3 milhões de reais, isso mesmo, 3 milhões de reais no bolso do Palmeiras, e o Palmeiras está classificado para a próxima fase que teremos sorteio, né? O Palmeiras ainda não tem adversário, teremos o sorteio quando tivermos as 16 equipes já classificadas. Antes de irmos para o pós-jogo, para o debate da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos, estarei deixando o link na descrição desse vídeo. Quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para você receber em primeira mão os nossos vídeos. Tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro você encontra aqui no canal RB Futebol. E nesse vídeo, falando aí sobre a vitória do Palmeiras, a classificação do Verdão 2-1 na Juazeirense. Então vamos para o debate, vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Só no final, claro, eu sempre faço a ressalva de que a gente não está todo dia com os caras, a gente não sabe exatamente o que se passa, mas olhando para as carências e necessidades que o Palmeiras tem, para essa quantidade de jogos que o Palmeiras joga, aliás, há 2 anos já, porque né, chega em praticamente todas as finais, do jeito que as coisas vão, ele vai ter necessidade de usar esses caras. E talvez hoje fosse um bom jogo para pelo menos começar com algumas dessas peças. Eu estou convencido já faz bastante tempo que os técnicos escalam por aquilo que vê no treino. Não é diferente. Se não tiver altíssima intensidade no treino... Um cara como o Abel certamente faz isso. Não é? Se o cara ele não tem visto muito treino, porque não tem muito treino. Não tem muito. Mas se ele não entra no time titular, é porque não está acontecendo nada no treino. No pouco treino que existe. Mike não podia jogar no lugar do Marcos Rocha hoje, por exemplo? Para dar um exemplo. O Mike? O Navarro não poderia ter entrado ao invés do Rony. Estou falando de alguns jogadores essenciais. O enigma. O Juazeirense. Para dar alguns exemplos. O Birner está dando exemplos de caras que mudam menos a capacidade do time em relação a tudo. Tudo bem, você tirou o Veiga e o Dudu, de fato... Tá bom, mas o porquê da mudança, o porquê desse time muito... Do time titular, vamos falar assim, é um negócio ainda que estou tentando encontrar o enigma. Porquê. Ele falou a frase, quem não arrisca, quem se arrisca muito, se tudo bem, mas ele poderia... Eu acho que era disso que ele estava falando. Poderia se lascar para não falar. Mas aí, então vamos lá. Vamos estabelecer um ranking aqui. Onde é que Juazeirense se coloca no grupo do Palmeiras na Libertadores? Ele é melhor do que todos os outros? Que o Palmeiras atropelou com reservas? É difícil, né? Difícil... Entendeu? Então é o seguinte, ele deu demonstração, porque enquanto está em tese, enquanto está na tese, a gente pode... Só que na prática ele mostrou outra coisa. Ele pegou a Libertadores da América, e botou para jogar os reservas. E pum, goleada aqui, goleada ali, goleia 5 e mete 8. Aí você vê o Juazeirense. O Juazeirense então na Libertadores seria um terror. Não. Por quê? Quem arrisca-se, lasca-se. Mas e na Libertadores você não se arriscou? Ainda mais na Libertadores. Mas foi o que eu falei no começo. O placar pequeno no primeiro jogo, tanto do Palmeiras como do Flamengo, fez ele ficar com medo. E o primeiro jogo... Talvez por um trauma da última Copa do Brasil. Com o CRB. Mas no primeiro jogo teve Dudu. Mesmo assim, mas o primeiro jogo, na teoria a gente já imaginava que o Palmeiras poderia amassar com o time reserva. Mas no primeiro jogo ele coloca o Rafael... Ele coloca o Rony, ele coloca o Dudu para começar o jogo. Difícil. Ele começa, depois ele sai. Então, aí é 2-1. E ele usou esses 3. Hoje, ele só... Mas eu concordo com essa história que eu também achei que tinha que poupar, também acho que tem. Ele tira os caras com 5 minutos só. O Rafael jogou 85 minutos. É muito tempo. Por que não tira antes? No jogo que meteu 8, estava 4-1 de virada, ele coloca o Dudu e o Veiga no jogo. Pô, mas espera aí, mas você não quer poupar? Já estamos ganhando de 4-1. Tudo bem, o Veiga faz 2 golaços, maravilhoso, etc. Foi 8 o jogo, ele contribuiu.
Mas sobre o aspecto de poupar, eu não fico entendendo a cabeça do Abel, não. Na recuperação do jogador, o Mauro, ele pensa 45 minutos, esse cara, na boa, suporta aqui, Mas não é melhor não jogar se eu não estou precisando? Tá 4-1, mas de 4-1 para mim. Mas com essa, dependendo do jogo, quando você tem... E aí a gente teria que voltar à tabela para enxergar isso. Eu prefiro... É melhor colocar um jogador 45 minutos do que ele passar uma semana sem fazer... Porque é o seguinte, depois do jogo, se ele não jogou, ele vai treinar. E muitos treinam. Sim. Ou no dia seguinte, ele vai ter que ter uma intensidade mais alta porque não jogou. Mas se no dia seguinte você já vai dar uma folga para os caras ou vai viajar na sexta para jogar no outro lugar, o que ele faz? Eu dou intensidade do jogo porque eu serei privado dos treinamentos. Às vezes os treinadores fazem isso. Claro, não 90 minutos, mas 45, 90 minutos, 30. O problema são os 90. E está administrando também personalidades, além da parte física. Também. O Dudu parecia até... Enfim, não queria sair. Eu nunca gostei. Lembra o tempo do Filipão? Quando o Palmeiras ganhou o Brasileiro, o Dudu era o único jogador que atuava nas duas formações. Detestava sair. Tudo bem que o jogo do Abel exige do Dudu fisicamente muito mais, por causa da recomposição, etc. Então, o Dudu claramente é um jogador que... Pra jogar. Então, todos estão pedindo para jogar. Não, eles mas alguns ganharam o direito de jogar todas, se tiverem condições. Outros ainda não adquiriram esse campo. Não, é bom que se diga que o Dudu, ele é um fenômeno também, até pelo quanto ele não se machuca. Isso não é só agora, não é só com o Abel. Ele é um cara que costumava já com os outros técnicos ter uma sequência de jogos muito grande. Não chega a ser o Gustavo Gomes, que é uma loucura. O Gustavo Gomes não dá para entender de fato o que ele tem, porque é um jogador que não sai do time nunca, pode ser Copa do Brasil, Libertadores. Além de bom jogador, fisicamente é excepcional. É impressionante, mas assim, para um técnico que está falando tanto da questão física, eu acho que chama a atenção, de fato, não só a escalação contra o Juazeirense, mas também o que disse o Mauro, porque talvez você imaginasse que num determinado momento ali ele ia poupar... Não, os dois principais, vamos colocar, o Rafael, jogaram 85 minutos. Pô, quer dar intensidade contra quem? Será que ele fica, se eu tiro esses caras e eu viro esse jogo, vamos falar que eu mexi errado? Então, será que ele não está planejando, então, já que colocou vários times alternativos na Libertadores da América e está voando nessa fase de grupos, já conhecendo os adversários, o planejamento dele não está exatamente ali? Próximo é Bragantino pelo Campeonato Brasileiro e ele não está bem no Brasileiro. Vai ter que repetir essa turma. Exatamente. Ele vai ter que botar esses titulares. Quinta e sexta, Mauro, porque ele joga no sábado. Joga no sábado e fora, né? E o Bragantino jogou hoje também, teve um jogo fora. Palmeiras eu entendo o que você está falando, Rivaldo. Mas o planejamento vai descansar ali na frente, no jogo da Libertadores. Palmeiras em casa. Não, mas isso ele vai. Eu acho que ele vai até, Prieto. Só que assim, é estranho que na quarta-feira, tendo um jogo sábado com o Bragantino, que pra mim não tem muita dúvida, né? Ele tem que é em casa, né? O jogo é em casa. É em casa. No Allianz, ele vai ter que jogar, pra mim, com os titulares, sim. Né? Claro que o Bragantino... Porque o brasileiro está no começo. Depois recebe o Emelec e depois vai a Caxias pegar o Juventude. O Bragantino, bom que se diga, o Bragantino não deve ter os titulares nesse jogo, mas acho que isso não deveria influenciar em nada, porque o Bragantino jogou hoje com o seu time principal contra o Atlético e o Bragantino joga na terça-feira contra o Estudiantes, um jogo importantíssimo, dificílimo pela Libertadores. Então, é uma partida que provavelmente o Bragantino vai poupar seus jogadores. Mas isso, para mim, provavelmente não muda em nada a ideia do Abel. Quer dizer, não é porque o Bragantino vai com um time misto que ele vai dizer, então eu vou com um time misto também. Né? Eu acho que justamente por isso é uma boa oportunidade de você conquistar os 3 pontos olhando para um brasileiro, que é a prioridade do Abel nesse momento. Então tá aí, pessoal, o debate, o pós-jogo da vitória do Palmeiras, vitória que coloca aí o Verdão nas oitavas de final da Copa do Brasil. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, compartilha nas suas redes sociais. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal RB Futebol.